Olá pessoal do Lógico, queridos alunos, estamos aqui para comentar as últimas provas do vestibular da UFRN. Depois de mais de um século, o vestibular vai desaparecer. Mas vamos aqui ao que interessa. A prova objetiva de Geografia estava bem dentro do que nós trabalhamos, inclusive até da expectativa de RN, Rio Grande do Norte, né? Vieram 4 questões objetivas, geralmente vem 1 ou 2. O que eu achei assim que houve uma falha na prova, não é bem falha, mas devia ter vindo questões de fonte de energia, de questões ambientais, são temas importantíssimos, não podia deixar de ter ficado de fora, mas infelizmente não vieram, mas veio questão ambiental lá na prova discursiva. Mas não toda a prova foi uma prova muito boa, o nosso aluno com certeza se deu muito bem, e agora é esperar um ótimo resultado, né, com a prova objetiva e a discursiva. Com relação à prova discursiva, a primeira questão, que é a questão 9 da prova, é uma questão que trata da expansão dos agronegócios no Brasil, particularmente a expansão da soja. Então a questão coloca 2 mapas, um mapa de 1977, um mapa de 2007, e aí pede para o aluno observar os mapas sobre a expansão da soja, e na letra A pergunta: a partir dos mapas, que mudança pode ser observada na dinâmica espacial da produção de soja? Então o que é que se percebe, queridos alunos, com esses mapas? Percebe-se um deslocamento da fronteira agrícola do sul e sudeste para as outras regiões do país, particularmente para o centro-oeste, a região do bioma Cerrados, também para o sul do nordeste e um pouco para o sul da Amazônia, que é o caso do Mato Grosso. Então a letra A você respondia que a mudança refere-se ao deslocamento da fronteira agrícola, o deslocamento da produção de soja para as outras regiões no período referido, já que a soja tornou-se, nos últimos 30 anos, a maior commodity, a mais importante commodity agrícola do país, e um dos principais produtos de exportação. A letra B falava: mencione 2 fatores que justificam essas mudanças. Então, o que é que levou, por exemplo, a expansão da soja para as outras regiões? Primeiro, a maior demanda no mercado mundial por soja. Como eu falei, a soja tornou-se um dos produtos alimentícios mais importantes do mundo, tanto para consumo humano como para consumo animal. Teve a questão também da correção dos solos dessa região. A região, por exemplo, encerrada é a região de solos ácidos, então houve uma correção dos solos. A criação, o desenvolvimento de sementes adaptadas aos solos das respectivas regiões, entendeu? Uma maior demanda no mercado interno também por soja. Então, isso levou, o relevo também favoreceu, no caso da região dos Cerrados, onde houve uma maior expansão, o relevo é plano, de chapadas. Então, isso favoreceu o processo de mecanização do cultivo da soja. Então, isso contribuiu para a soja se expandir para essas regiões que o mapa de 2007 está mostrando. A letra C pedia para citar, também a gente trabalhou bem em sala de aula esse conteúdo, cite e explique um problema ambiental decorrente do cultivo da soja no Brasil. Então nós mencionamos inúmeros problemas decorrentes do avanço do agronegócio, principalmente da soja, como por exemplo a contaminação dos solos por agrotóxicos, a contaminação dos lençóis freáticos, da água de superfície, como é o caso dos rios, a destruição dos biomas, principalmente dos cerrados. Então isso nós comentamos em sala de aula, então a aluno citava um desses aspectos e comentava, era uma questão realmente muito boa. A questão 10 trabalhou um tema de geografia geral, que é o tema das migrações internacionais, um tema muito em voga, um tema muito importante, e o texto da AVA dizia que havia a história das migrações internacionais pode ser dividida em 2 fases distintas, o período de 1830 a 1939, e o segundo período de 45 a 2005. Então colocava um mapa mostrando as migrações da Europa para o mundo e do mundo para a Europa, e na letra A perguntava: de acordo com o mapa, explique a diferença da dinâmica dos fluxos migratórios em relação à Europa, considerando os períodos em que ocorreram essas migrações. Então o candidato devia lembrar nessa questão, ele tinha que colocar na prova, que do período de 1830 a 1939, a Europa passava por grandes mudanças. Por exemplo, a construção dos estados do Estado alemão, do Estado italiano, ou seja, crises políticas, guerras, inclusive a Primeira Guerra Mundial. Isso faz com que a Europa se torne uma região de repulsão populacional. Por isso que o mapa está mostrando grande fluxo migratório para a América do Sul, para a Argentina, para o Uruguai, inclusive para o Brasil, de italianos, de alemães, de eslavos, já que os eslavos sofreram muito com a Primeira Guerra Mundial. Então esse primeiro momento tem a ver com a Europa sendo uma região de repulsão por esses fatores que eu estou citando: crises políticas, crises religiosas, construção do Estado alemão, construção do Estado italiano. A Primeira Guerra Mundial fez com que a Europa se tornasse uma importante região de repulsão de população.
No segundo momento, de 45 a 2005, vai haver uma inversão dessas migrações. A Europa vai se tornar uma região de atração populacional. E vai coincidir com que momento? O momento da reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. O momento de ouro da Europa, o momento do milagre alemão, o momento de crescimento da França. Então a Europa vai se tornar uma região de atração populacional. Então milhões de pessoas vão migrar do norte da África, das antigas colônias europeias. No caso, vai haver também um processo de descolonização africana. Então muitos migrantes vão sair de Angola, de Moçambique, da Tunísia, de outros países para a Europa, em busca de melhores condições de vida. Gente do próprio leste europeu, com a criação, por exemplo, da União Europeia, vai se permitir que haja uma migração dentro do continente europeu, né, principalmente da zona do euro. Vai haver migração, por exemplo, de sul-americanos, de latinos também para a Europa. Então a Europa vai ser um dos maiores centros de atração populacional pós-Segunda Guerra Mundial, devido ao seu apogeu, ao seu crescimento, ao seu auge econômico. Né? Então essa questão, a letra A trabalhava mais ou menos isso. A letra B, explique do ponto de vista econômico por que o imigrante na Europa tem enfrentado problemas de discriminação. Ora, pós-Segunda Guerra Mundial, a economia europeia cresce demais. As indústrias europeias sofrem concorrência das indústrias japonesas, das indústrias dos Estados Unidos. Daí elas entram no processo de modernização tecnológica. Daí vai haver um grande desemprego estrutural na Europa. O europeu qualificado perde emprego com a tecnologia. Daí o imigrante chegando na Europa, ele vai terminar pressionando o mercado de trabalho. Ele não vai conseguir, por exemplo, se inserir no mercado de trabalho tão facilmente. Daí vão se ampliar as atividades ilícitas, o subemprego. Entendeu? Então isso vai gerar problema para o imigrante. Então ele é visto como uma pessoa não grata no continente. Daí vai ter o crescimento da xenofobia, né? Do medo, da aversão ao estrangeiro em cima desse imigrante. Em decorrência da própria crise, por exemplo, dos últimos 10 anos, faz uma década que a Europa cresce muito pouco. Então o europeu nativo vê o imigrante também muitas vezes como concorrente diante da crise, vê o imigrante com atividades ilícitas, com atividade de droga, de contrabando e outras coisas mais. Então o imigrante não é bem visto dentro da Europa, principalmente do ponto de vista econômico. A questão número 11, que é a terceira questão da prova de geografia, trata de um tema importante, que é visto também em sala de aula pelo pessoal da Geografia Geral, tratado por Moisés, por Luiz Carlos e João Carlos, que são os conflitos étnicos, religiosos, tribais na África. Né? A questão pontua o caso do Sudão, né? Mas o Sudão foi só a questão do mote para a questão. Okay? Na verdade, a questão falava assim: em relação ao continente africano, explique por que alguns países continuam a enfrentar problemas de instabilidade em suas fronteiras. Ora, pessoal, esse assunto ele é visto na parte de história e na parte de geografia geral. A África enfrenta problemas, os seus países enfrentam problemas com suas fronteiras. Isso é resquício do imperialismo europeu do século XIX, né? Quando na Conferência de Berlim os europeus dividem a África e vão pegar tribos amigas e colocar em territórios distintos, tribos inimigas do mesmo território, sem respeitar os interesses da cultura locais. Daí vai se criar, né, vão surgir graves problemas, principalmente do ponto de vista dos conflitos, no continente africano, que perduram até hoje. Aí entra também o componente religioso, como é o caso do Sudão. Né? Então você tem conflito, por exemplo, em Ruanda, como é o caso lá dos Hutus e Hutus. Então quer dizer que as fronteiras africanas, de países africanos, são fronteiras praticamente artificiais, em sua maioria, criadas ao sabor dos interesses dos europeus, sem respeitar as particularidades, as peculiaridades do povo africano. Daí a gente tem fronteiras com grande estabilidade política na África. E a questão 12, para encerrar o meu comentário, como não podia ser diferente, trata de um assunto de Rio Grande do Norte, como a gente havia comentado na sala, que era possível cair uma questão, obviamente, de Rio Grande do Norte, até porque esse é o último vestibular em que vai aparecer a geografia do Rio Grande do Norte. Então a questão trata do crescimento de Natal, que eu tanto comentei, né, nas turmas de geografia humanas, e sobre esse crescimento vai pedir sobre algumas modificações no espaço de Natal. Então a letra A diz assim: explique um impacto ambiental negativo decorrente de forma inadequada de ocupação urbana em Natal em área de dunas. Ora, nós comentamos bastante sala de aula que as dunas são áreas de proteção, né, de preservação permanente, não deveriam ser ocupadas, mas com o crescimento urbano de Natal, né, as dunas vão ser ocupadas. Daí o que vai acontecer? Vai prejudicar a recarga do aquífero, vai contaminar esse aquífero com a questão do nitrato, já que boa parte dos bairros da residência que vão ser construídas em cima de dunas não vão ser contempladas com o esgotamento sanitário. Daí quer dizer que a ocupação desordenada das dunas vai trazer contaminação do aquífero, dos lençóis subterrâneos por nitrato,
vai trazer a perda da vegetação da duna, vai trazer a própria destruição da duna, já que duna, lembrando que eu comentei com vocês, é uma área de recarga do aquífero. Então, o crescimento de Natal para cima das dunas da cidade vai ser altamente impactante para a cidade e também até para a região metropolitana. A letra B falava lá, o Parque das Dunas é zona de proteção ambiental, importante para a dinâmica física e ambiental da cidade de Natal. Apresenta duas justificativas para essa afirmação. Ora, qual é a importância de um parque como o das Dunas? Uma área de 1.162 hectares, né? Boa parte de Mata Atlântica. O Parque das Dunas tem a importância, por exemplo, de amenizar as temperaturas da cidade, de regular o clima local. Né? Tem a importância de contribuir para a recarga do aquífero, já que é uma área de vegetação, a chuva, ao cair sobre o Parque das Dunas, vai alimentar o lençol subterrâneo. Também tem a função de fixar as dunas, né? De evitar que a areia das dunas se desloque para dentro da cidade. Então, o Parque das Dunas tem uma função importantíssima físico-ambiental para o equilíbrio ambiental da cidade de Natal. Então, esses temas todos foram praticamente trabalhados em sala de aula e o aluno, lógico que terminou por se dar muito bem na prova. Fica aqui meu abraço, me despeço do último vestibular da UFRN, esse comentário vai ficar para a história e que eu fique também na história de vocês, eu e a equipe de Geografia do Lógico. Valeu, tchau. E vou colocar meu óculos só para despedir agora, com o óculos depois dos 28 anos de idade. Tchau.